Dias, que é o, enfim, cara, parceiro lá do Sul, ele que tá sempre com o pessoal lá do Debate Raiz, canal do Baldaço, tá aqui conosco, Senna, para falar um pouco em relação ao Roger, ele que conhece tão bem aí, foi técnico do Internacional na última temporada. Lucas, a gente tá debatendo aqui, cara, essa questão aí, porque ninguém esperava, né? Mas o Roger Machado, favorito aí a assumir o time do São Paulo. O que você pode falar sobre o Roger? O que dá para esperar caso feche? Queria um pouco da sua opinião aí, como um cara que acompanhou o último trabalho dele. Tudo certo, irmão? Tudo bem, irmão? Boa noite, aliás. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Boa noite para todo mundo aí. A gente estava na correria, estava no programa aqui no ar, repercutindo ainda o Grenal de ontem. Sabe que a gente também ficou surpreso, viu? Com essa notícia aí vinda de vocês em São Paulo sobre essa escolha do São Paulo pelo Roger Machado. Cara, eu acho que a gente pode separar o Roger, tá, galera? Em dois, assim. Tem um Roger do Grêmio e tem um Roger do Inter. O trabalho do Roger no Grêmio, ele é muito bom na maior parte do tempo, tá? O ranço hoje que existe do torcedor do Grêmio com o Roger é muito pela troca, porque pô, o Roger tá na calçada da fama do Grêmio, ele era um ídolo do clube, ainda é um ídolo, né? Campeão da Libertadores, é um cara muito importante para a história do Grêmio. E como treinador, para quem não lembra, o Roger ele inicia aquele trabalho que depois o Renato pega no meio de 16. O Roger tem o time em 2015, era um time que pô, ganhou de 5-0 do Inter, fazia aqueles golaços bonitos, tem aquele gol contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que é uma jogada lá da área do Grêmio até terminar num gol do Douglas no ataque lá no dentro do Mineirão em Belo Horizonte. Era um trabalho muito bom do Roger. Em 16, o Roger faz o jogo de ida contra o Atlético Paranaense, ganha lá e depois tem uma parada, eu não lembro se era Copa América, enfim. E aí, quando volta, o Roger toma uma série de goleadas, a defesa do Roger era muito frágil, ele é demitido. E aí vem o Renato pega. Só que o Renato pega um trabalho pronto do Roger, para ser bem sincero. E o Renato é campeão. Ganha a Copa do Brasil, no ano seguinte ganha a Libertadores, ganhou tudo que tinha para ganhar, foi finalista do Mundial. E aí o Roger ele vai pro Palmeiras, faz aquela campanha muito boa na Libertadores, mas deu para ver que o Roger mudou muito, tanto que, cara, o Roger, a gente tem essa mania aqui no Rio Grande do Sul, tá? A gente especula os mesmos técnicos, as direções da dupla Grenal sempre voltam as atenções para os mesmos nomes. E você sabe que o nome do Roger ele não era mais citado no Grêmio. E aí ele começou a ganhar força no Inter. E aí o Inter contrata ele depois de demitir o Cudê no meio de 24, ali depois das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então o Roger assume um trabalho em meio a dificuldades do Inter recém ter voltado para o Beira-Rio e tal. E ele faz um segundo semestre espetacular. O trabalho do Roger do Inter em 24 é espetacular. Ele tem 16 jogos de invencibilidade. O Inter vai direto para a fase de grupos da Libertadores. O Inter termina o campeonato em quinto, mas até as últimas 2, 3 rodadas ele era terceiro, quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Até se falou da possibilidade de título e tal, mas era um trabalho bom, cara. O trabalho de 24 do Roger é muito bom. Em 25, o trabalho dele, eu acho que ele é muito comprometido pelo Campeonato Gaúcho, porque o Inter não ganhava o Gauchão desde 2016 e o Grêmio poderia ser octa. E aqui a gente tem uma valorização até meio burra do Campeonato Gaúcho. E só o Inter era octa, o Grêmio queria ser octa, então tinha uma pressão para o Inter ganhar o Gauchão para o Grêmio não ser octa. E aí o Roger estica a corda, usa o time titular o Gauchão inteiro, e aí a gente viu como foi o Inter de 25 com o Roger, acaba faltando perna para Libertadores, também tem o azar de pegar o Flamengo, mas cai para o Fluminense, que naquele período ali em 25, com o Renato, inclusive, era um time mais parelho com o Inter, e aí o Roger pecou em escolhas, o grupo também não era o melhor, mas o Roger ele tem nuances assim, galera. O Roger ele é um técnico de altos e baixos, geralmente. E aí eu te pergunto, Lucas, primeiro, boa noite, né? Obrigado aí pela tua participação com a gente aqui. Como é que ficou a sensação, qual era o sentimento do torcedor do Inter na chegada dele? Porque tinha essa rejeição por ele ser ligado ao Grêmio, né? O maior rival. Teve algum momento assim de alta onde o pessoal falou, não, beleza, sabe? Principalmente na campanha de 25 ali, onde teve alguns momentos pareciam, né, que ia dar uma liga ali antes da queda de rendimento. Como é que foi a recepção do torcedor nesse sentido pós
choque inicial, né? Tá vindo um gremista, tal. E aí, como é que foi isso? Cara, sabe que o nome do Roger, ele era muito dividido aqui em Porto Alegre. Tinha uma ala, como a gente chama aqui, mais da velha guarda, a galera, como a gente brinca aqui, da aldeia, que prefere técnicos que conheçam o Rio Grande do Sul, técnicos que já tenham conhecimento de como é o clássico Grenal, a dupla, e não tanto técnicos estrangeiros. E naquela época se falava muito de técnico estrangeiro, recente a sair do Cudê, eu acho que o Cudê talvez seja o técnico da história do Inter que mais dividiu a opinião do torcedor. É meio ame ou odeie. E tinha uma preocupação da direção do Inter de blindar isso na época. Então, trazer o Roger, o Inter sabia que ia ter uma parcela que ia odiar pela história que ele tem no Grêmio, mas ia ter uma parcela que ia gostar pela ideia. Porque a gestão do presidente Barcelos, que é muito ruim, e tem muita gente que compara, por exemplo, com o que foi a gestão do Casares aí no São Paulo. Sempre falava, pô, a gente vai ter um técnico propositivo, que vai gostar de ter a bola, propor o jogo. E aí o Inter trazia esse técnico, não dava tempo para ele, demitia e trazia alguém para arrumar a casa. E o Roger, ele foi o contrário disso. Ele foi um cara que chegou com muita desconfiança por essa questão da ligação com o rival, mas foi um cara que, até no início, né, o primeiro jogo dele, ele perde pro Botafogo, e o segundo jogo dele, ele é eliminado pro Rosário Central em casa, nos playoffs da Sul-Americana, de 24. Então ele chega com dificuldades, ele demora 5, 6 jogos para ganhar a primeira, e aí quando ele ganha, cara, parece que dá aquela tranquilizada geral no ambiente, e aí dá para ver o trabalho do Roger. E aí o trabalho do Roger foi bom. O Roger, ele consegue montar bons times, e o Roger, ele tem uma característica que é muito interessante. Todo técnico precisa de reforços, tá? Mas o Roger, ele consegue trabalhar com o que ele tem. Por exemplo, o Roger, ele não tinha um lateral direito de tanta qualidade. O Inter contrata o Aguirre tá chegando, mas não se adaptou rápido. Cara, ele pega o Bruno Gomes, que era um bom volante, e transforma em um dos melhores laterais direitos do país. O Bruno Gomes é lateral direito no Inter até hoje. Ele joga muito pouco de volante. O Roger, ele descobre o Bernabei. O Bernabei, naquele segundo semestre de 24, talvez foi um dos melhores laterais esquerdos do país também. Hoje ele já caiu de rendimento depois da saída do Roger, mas ele potencializou o Bernabei, que com o Cudê nem relacionado era. Então o Roger, ele conseguiu achar alguns pontos para o Inter ali naquele segundo semestre de 24, no início de 25, e fazer coisas que talvez muita gente não esperava. Ele montou um bom time, eu preciso ser justo aqui. E aí eu acho que vocês até já iriam perguntar isso na sequência. Talvez o principal problema do Roger tenha sido aqui no Inter, e na época do Grêmio também, é que ele tem um tanto quanto uma teimosia com alguns jogadores, e muito treinador é assim, né? O Roger é um cara teimoso. O Roger, ele é um cara espetacular no trato com a imprensa, com a torcida. Ele cara, de verdade, é um ser humano espetacular. Mas ele é um treinador que tem muita dificuldade para reconhecer seus erros. O Roger, que vai para a coletiva, para ele admitir que ele errou numa escalação, para ele admitir que o time dele tem um problema de bola aérea defensiva, como ele tinha na época do Grêmio e depois teve no Inter, é um parto, assim. O Roger, ele tem dificuldade de assumir problemas do seu time, tá? Mas ele também é um cara que, na gestão de grupo, evoluiu muito. E aí eu preciso ser justo, o Roger era muito criticado quando ele começou por gestão de grupo, que ele não sabia gerir um grupo de jogadores. E aí sempre tinha aquela ideia, pô, o Renato é o paizão, o Roger é o professoral, mas que não sabe gerir o grupo. No Inter ele foi esse paizão. Ele não teve problemas, ele, com o grupo de jogadores. E, nesse sentido, pelo menos, o Roger deu uma bela evolução. Mas aí também, Lucas, eu queria entender de você o seguinte, cara. Isso que você falou, existe uma preocupação muito grande do São Paulino em relação ao Roger. Duas perguntas de forma mais objetiva. Como que joga o Roger? Como que joga o time do Roger? Acho uma duplicada aqui de voz, eu vou fechar seu áudio, já eu volto então. Assim, como jogam os times do Roger? Tem uma formação que ele prefere? Qual seria a fórmula? E, bom, acho que já ele volta então, e aí eu complemento a pergunta, né? Teve uma oscilação aí de internet. Esse extracamper é importante, né? Dele trazer, porque ele acompanhou o Roger de perto. A questão da coletiva é algo que alguns amigos colorados falam, né? Ele tá de volta aí, o Lucas, acho que agora tá ouvindo a gente, né, Lucas? Vamos. Opa, nos ouve, irmão? Deu uma quedinha aqui, mas agora eu tô ouvindo. Perdão, não consegui ouvir a pergunta só. Não, assim, duas em uma, né? Como joga o time do Roger, qual que é o esquema que ele mais prefere, qual que é
algo assim que vocês estiveram acostumados, para quem não sabe, e quais são os pontos fortes e fracos da forma que ele arma o time. Queria que você explicasse qual foi a principal deficiência dele no Inter, mais um pouco assim, campo bola mesmo, quem mais sofreu no esquema dele, quem jogou bem, para a gente poder ter um panorama aqui. Cara, o Roger aqui no Inter, tá? Ele usou muito. Até o esquema preferencial dele, se nada mudou nesses últimos meses, porque ele jogou no Grêmio também em 2016, 15. Era mais ou menos o mesmo esquema. Ele joga no 4-2-3-1, ele tem o primeiro volante mordedor, cabeça de área mais alto, o segundo volante de mais saída, tem os dois laterais, e isso é algo que o Roger usa muito, tá? Os dois laterais pegam muito na construção, não é, por mais que em característica o Bruno Gomes é mais defensivo do que o Bernabei, mas o Bruno Gomes também chegava muito da linha de fundo, até por ser de origem um segundo volante, então ele usava muito os laterais, tá? Os laterais eram, olha, não sei se dá para dizer que eram os mais importantes do esquema, mas algo nessa linha, tá? Os laterais são muito importantes no time do Roger. Ele tinha um cérebro ali que era o Alan Patrick, na época do Grêmio ele tinha o Douglas, né? Ele tinha aqui no Inter o Alan Patrick. Ele teve uma dificuldade, tá, de potencializar o Borré. Ele, para mim, é um dos grandes culpados de não ter conseguido potencializar o Borré quando o Borré chegou. Nem ele, nem o Kudê conseguiram fazer isso. Talvez o técnico que melhor tenha conseguido usar o Borré até o momento é agora o Pesolano aqui no Inter, tá? Ele tinha dificuldade de fazer o Borré, a bola chegar no Borré. O Borré até faz um gol com ele num Grenal importante, é uma bola na área e tal, de cabeça, mas ele teve dificuldade aqui no Inter para potencializar os centroavantes. Ele teve essa dificuldade. Agora, em relação aos laterais, aos pontas, os pontas do Roger eram muito importantes. Ele teve uma mudança de 24 para 25, porque em 24 ele usou muito o Tabata, quando o Tabata chegou do Palmeiras, e o Tabata era esse meia ponta pelo lado direito, mas o Tabata queria disputar a posição com o Alan Patrick. Só que, o Alan Patrick é o principal jogador do Inter, ele não ia ganhar essa vaga, mas ele usava muito o Wesley pela esquerda, que é o cara de mais drible, e o cara que joga mais por dentro, que era o Tabata pela direita. Em 25, ele, e aí até por mérito desses caras, ele ganha o Carboneiro, que hoje é um dos principais jogadores do Inter, que é o cara de drible, arranque, 1 contra 1, e ele tem um Vitinho, que é um cara mais tático, mas não é o meia ponta como o Tabata. Foi assim que ele jogou ao longo de 25 até a saída dele. Mas, principalmente, eu destacaria, até para a galera ficar atenta, que o Roger é um cara que, até por ter sido lateral, né? O Roger foi um baita lateral e ele priorizava muito os laterais dele no time do Inter. O Bruno Gomes e o Bernabei cresceram muito com ele. Acho que de ponto negativo, tá? Citei a questão do centroavante. Os centroavantes com ele faziam poucos gols. Eu acho que ele teve essa dificuldade de potencializar uma das maiores contratações dos últimos tempos do Inter, que foi o Borré. Mas ali na reta final, o sistema defensivo do Roger tomava muito gol. Muito gol. Ele teve um problema anterior, que era a bola aérea defensiva. Aqui no Inter não foi o principal problema, mas ele tinha um problema com bola aérea defensiva desde a época do Grêmio. Lembro que ele viveu isso no Palmeiras também depois. Mas acho que ofensivamente e defensivamente ele tem esses problemas, tá? De potencializar o centroavante e também algumas questões defensivas até de bola aérea. Bom, é isso aí. A gente teve uma... Posso só fazer uma pergunta? Claro, claro. Ô, Lucas, manda bala. uma das principais pleitos aqui da torcida do São Paulo é com relação à utilização da base, né? O pessoal tem um carinho especial pelo pessoal de Cotia. Eu queria saber se o Roger, lá no celeiro do Diazes, ele tinha essa integração entre base e time principal. Cara, ele tinha... O Roger foi um dos caras que brigou aí nos últimos tempos. O Inter até hoje não conseguiu isso, mas ele queria trazer a base para treinar mais. É porque também tem um ponto importante, tá? Para eu contextualizar aqui rapidamente para vocês, prometo ser curto. Quando o Roger assume o Inter, ele teve essa integração de cara porque o CT do Inter ele teve que ser reconstruído do zero. Então, os profissionais, por conta da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando ele chega no Inter, ele treina em Alvorada, que é aqui uma cidadezinha do lado de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre. E o Roger, ele treina em Alvorada o time e é o CT da base. O CT do Celeiro de Ases é em Alvorada. O CT do profissional é no Parque Gigante, que é às margens do Rio Guaíba, de frente para o Beira-Rio. Então, ele conseguiu ter
essa imersão com a galera da base. O Roger era um cara muito ligado à base, tá? Ele pegou, cara, a maior venda da história do Inter é o Gabriel Carvalho e é um cara, um garoto, na verdade, que o Roger pegou pelo braço e falou, não, comigo tu vai jogar. O Alan Patrick lesiona na eliminação pro Rosário Central, que é o segundo jogo do Roger, ele banca um guri de 16 anos no time titular do Inter. E o Gabriel Carvalho come a bola naquele período. Depois o Alan Patrick volta. Eu acho que o Roger erra porque ele tenta insistir no Gabriel Carvalho pelo lado direito, como o Tabata fazia, como um meia-ponta. E aí o Gabriel Carvalho, que é um menino que era de seleção brasileira de base, está agora no Al-Qadsiya lá do mundo árabe. E o menino cai de rendimento, tá? Também tinha umas questões extra-campo, mas o Roger era muito ligado na base. O Roger chamava os garotos da base, pegava pelo braço, desenhava para eles, mijava, a gente chama de mijada aqui, né, quando dá a bronca. Ele mijava os guri quando tinha que mijar, ele reclamava. O Ricardo Matias, que é um centroavante que também foi pro Al-Ahly do mundo árabe, é um menino que ele desponta com o Roger aqui também. Então o Roger ele foi importante para vários meninos, tá? E o Roger queria sempre trazer os meninos quando o CT foi reconstruído aqui em Porto Alegre, na frente do Beira-Rio. Ele sempre tentava trazer muitos meninos para treinarem com o profissional. Ele é muito, muito cuidadoso, tá? Muito cuidadoso com a galera da base. Não sei se ele vai fazer isso de cara, porque ele tá assumindo um trabalho agora, né? Mas, assim, a longo prazo, ele foi muito cuidadoso com os guris da base do Inter. Boa, Lucas. Pô, obrigado aí pelo seu tempo, por ter essa disponibilidade aí de entrar na nossa live para falar um pouquinho aí do Roger, né? Que ainda, só para a galera que está chegando, né? Não tem nada ainda fechado com o São Paulo, mas é o favorito da diretoria, está encaminhando um acordo aí com o São Paulo. Então é importante a gente ouvir um pouco aí das palavras aí de quem estava acompanhando ele diariamente. Lucas, obrigado. Só um ponto, diga, gurizada, claro. Que eu esqueci de falar, lembrei agora com essa tua explanação, tá? O grande debate aqui, talvez, sobre o Roger, além da questão dele ter trabalhado no Grêmio e ter sido jogador campeão no Grêmio, é que sempre se falou do Roger e era até virou piada entre os gremistas, né? E até os colorados abraçaram isso depois de um tempo, que o Roger acaba o gás. O Roger, e isso é uma característica que vocês podem ver nos trabalhos do Roger na maioria. Roger começa muito bem o trabalho, vai, e aí chega um momento que acaba o gás. E aí, sabendo que futebol brasileiro é como futebol brasileiro, né? Chega lá, não tem muita paciência e demite, ele acabou sendo demitido de muitos trabalhos por isso. Começava muito bem, chegava do meio para o final, degringolava, virava um pouco de teimosia, não assumia erros, e aí se tornava insustentável. Isso é algo também para vocês ficarem de olho. O Roger até não gosta desse rótulo, tá? O Roger não curte muito esse rótulo, mas foi um rótulo aqui no Rio Grande do Sul que pegou muito, de que o Roger acaba o gás. Em algum momento acaba o gás do trabalho dele.